A 34ª rodada do Brasileirão 2024 começou na quarta-feira, feriado, jogo entre Corinthians e Cruzeiro, às 11 horas da manhã, em Itaquera, calor. Memphis Depay disse que nunca jogou uma partida nesse horário, nem mesmo na Europa, onde o clima é mais ameno. Jogando no calor de São Paulo, o Corinthians venceu por 2-1 e o Memphis abriu o placar para o Corinthians aos 11 minutos. Belo gol do holandês. O Yuri Alberto ampliou o placar no lance que o André Ramalho, zagueiro, chegou bem ao ataque e serviu o camisa 9 corintiano. E o Kaique Bruno fez o primeiro gol dele como profissional pelo Cruzeiro, contando com o desvio que acabou com as chances do goleiro Hugo evitar o gol do Cruzeiro. Cruzeiro com time reserva, pensando no jogo de amanhã pela Copa Sul-Americana. Neste sábado, o Cruzeiro enfrenta o Racing na grande final da Sul-Americana. Então foi do goleiro até o centroavante, todo mundo reserva. Não foi dessa vez que vimos o Cássio enfrentando o Corinthians em Itaquera. Na verdade, ele não enfrentou o Corinthians ainda desde que ele saiu. Poderia acontecer, inclusive, na final da Sul-Americana se o Corinthians não tivesse sido eliminado pelo Racing, mas foi. Então, quem vai jogar a final com o Cruzeiro é o Racing, não o Corinthians. O Corinthians emplaca 5 vitórias seguidas no Brasileirão. É, sem dúvida, o seu melhor momento no Campeonato Brasileiro. Por muito tempo, ele dividiu atenções com a Sul-Americana e com a Copa do Brasil, onde fez boas campanhas, foi até as semifinais. O Campeonato Brasileiro, agora, ele finalmente chega na primeira metade da tabela e começa a sonhar com a possibilidade de se classificar para a pré-Libertadores. O que classifica também o time para a Copa do Brasil no ano que vem, já que se ele não conseguir ir para a Libertadores, ele vai ter que jogar a Sul-Americana e não jogará a Copa do Brasil devido à sua campanha ruim no Paulistão. E o próximo jogo do Corinthians é contra o Vasco, um confronto direto nessa briga por uma vaga Libertadores. Com 44 pontos, eu não tenho dúvida que o Corinthians já escapou do rebaixamento, como o Vasco, que tem 43, para mim também já escapou, assim como o Atlético Mineiro, que tem a mesma pontuação. Ainda na quarta-feira, às 4h30 da tarde, o Red Bull Bragantino recebeu o São Paulo no Nabi Abichedi. O jogo terminou empatado em 1-1. Aos 15 minutos, Eduardo Sacha abriu o placar para o Bragantino e aos 20, Lucas Moura empatou para o São Paulo. E ficou assim 1-1, resultado terrível para o Red Bull Bragantino, que continua dentro da zona de rebaixamento, tem a mesma pontuação do primeiro time fora, que é o Fluminense. Chegou agora, né, a 37 pontos com esse empate, mas ele tinha que vencer de qualquer maneira. O São Paulo está jogando em ritmo de férias, conquistou a Supercopa do Brasil esse ano, uma competição que não dá vaga para nada, mas ele deve conseguir uma vaga no mínimo até a pré-Libertadores. E ainda pode conseguir uma vaga direta, caso o Botafogo seja campeão da Libertadores. E o Flamengo, que já foi campeão da Copa do Brasil, se ficar na frente dele, vai abrir uma vaga mais também direto. Então tá aí o São Paulo jogando de férias e nem assim o Bragantino consegue vencer. Já comentei das burradas do Bragantino, né? Vendeu o Elinho, um dos melhores jogadores do campeonato. Vai lá e vende pro México por 15 milhões de dólares. E demitiu o Pedro Caixinha para trazer o Seabra. Não mostrou-se uma grande troca. O Atlético Paranaense finalmente venceu um time que não seja de Minas Gerais. O Atlético venceu o seu xará, que não tem um H, o Atlético Goianiense, que já está rebaixado. E olha que o Dragão teve um volume de jogo muito maior que o Furacão dentro da Arena da Baixada, ou Liga Arena. Tudo bem que o Atlético Paranaense ficou uma boa parte do segundo tempo ali com o jogador a menos, o Thiago Heleno foi expulso, mas o Furacão venceu com gols de Tomás Coelho e Nicão. E aí muitos dizem que o Varinho, o treinador anterior, foi demitido por conta de atrito com o Nicão, que ele afastou do elenco, mas o Nicão vinha fazendo gol. Quando ele foi demitido, o Nicão estava ali fazendo gols. O Atlético não conseguia vitórias com o Lúcio Gonzalez. Conseguiu agora uma sequência de vitórias, venceu o Atlético Mineiro, agora vence também o Atlético Goianiense. Parece que só pode vencer time mineiro ou times que tenham o mesmo nome. Então acabou a sequência do Atlético Paranaense. Será? Tá fora da zona de rebaixamento, respira. O Furacão no ano do centenário seria terrível se rebaixado. O Criciúma recebeu vitória dentro de casa, no estádio Heriberto Rios, em Santa Catarina, e perdeu por 1-0. O Claudinho foi expulso no primeiro tempo e isso prejudicou bastante a equipe catarinense. No segundo tempo, o Janderson fez o gol da vitória do Vitória e mostra aí o bom trabalho do Thiago Carpini, que no o título da Supercopa do Brasil fez um bom trabalho no Juventude no ano passado. Um início de trabalho bom no São Paulo com o título, mas não agradou muito no estadual, foi demitido. Eu acho que o Zubeldia fez um trabalho aqui no São Paulo, mas no Vitória, assim como foi no Juventude, o Carpini vai se mostrando um ótimo técnico para equipes pequenas ou intermediárias, né? O Água Santa, que ele treinou no Paulistão, levou até a final, era uma equipe pequena.
O Vitória é uma equipe intermediária, com todo respeito, e o Juventude também é uma equipe pequena a nível nacional, né? Eu digo Vitória intermediário porque ele tem mais tradição na Série A, né? O Juventude começou a frequentar mais nos últimos anos. Chegou em 2020, aí conseguiu se manter para 21, e 21 acabou caindo. E agora vai tentando permanecer. Teve a troca de treinador também, estava com o Jair Ventura, demitiu. E nessa rodada, o Juventude empatou em 2-2 com o Grêmio. O Grêmio que ainda corre risco também de ser rebaixado. O Renato Gaúcho não deve permanecer para o ano que vem. O Bright White abriu o placar para o Tricolor Gaúcho aos 3 minutos do primeiro tempo. No final do primeiro tempo, o Mandaca empatou para o Juventude. No segundo tempo, o Lucas Barbosa virou o jogo. E aí, o João Lucas fez um gol com rota do Grêmio. 2-2 foi o resultado, mas o Grêmio não consegue jogar bem. Ao contrário do seu rival Internacional, ele não se recuperou das enchentes, que, óbvio, isso atrapalha os times gaúchos, como atrapalhou o Grêmio, atrapalhou também o Juventude um pouco menos, porque ele logo pôde voltar a jogar no seu estádio, porque Caxias não foi tão afetada quanto Porto Alegre, mas o Internacional tá lá brigando ainda pelo título, o Roger Machado acredita, é uma sequência de 15 jogos de vencibilidade, alcançou nessa rodada, enquanto o Grêmio são muitos altos e baixos, muitos mais baixos do que altos, e tá aí empatando com o Juventude, corre risco ainda dos dois gaúchos serem rebaixados, ou dos dois escaparem no momento, os dois estão fora do Z4. Ou só o Grêmio, na verdade. Não, os dois, perdão, os dois, quem está na zona, o Criciúma e o Bragantino. Além, claro, de Cuiabá e Atlético Goianiense. Cuiabá perdeu de 2-1 para o Flamengo, jogando na Arena Pantanal. O Flamengo sai atrás do placar. Derek Lacerda, o Rafinha da Shopee, abriu o placar para o Cuiabá. O Flamengo logo conseguiu empate com o Guilherme, jogador que estava estreando como profissional no Flamengo. O Flamengo que, por decisão do Landim e do Marcos Braz, afastou o Gabigol. Então o Felipe Luiz deu uma oportunidade ao Guilherme e ele, no primeiro jogo como profissional, já marca um gol. E o Matheus Gonçalves, outro jogador da base, esse com mais experiência, né, já está no profissional desde o ano passado, faz o gol da vitória do Flamengo nos acréscimos da partida. O Flamengo tem uma chance, já conquistou a Copa do Brasil, vaga garantida na Libertadores, está jogando o campeonato aí para terminar na melhor posição possível. E na próxima rodada enfrenta o Fortaleza, que ainda também tem chance de título, chances maiores, inclusive, que é do Flamengo, mas depende muito do jogo de hoje contra o Fluminense. O Palmeiras venceu por 2-1, uma vitória impressionante do Palmeiras. O Bahia foi melhor no jogo, como ele vem jogando bem no Campeonato Brasileiro, a maior parte. O Bahia não vence há um bom tempo, mas tem jogado bem. Só que a vitória não vem. O triunfo não vem. A vitória não vai vir mesmo, né? O torcedor nem quer ouvir o nome vitória. O Bahia não consegue triunfar. Certamente, se esse time não fosse uma SAF, o Rogério teria sido demitido pelos maus resultados. Porque o segundo turno do Bahia é um segundo turno ruim, em termos de pontuação, né? De atuação, eu acho que o Bahia cria muitas oportunidades, mas não consegue converter em gol. Talvez falte um centroavante. Tá aí o Lúcio Rodrigues, que estava, inclusive, com a seleção uruguaia, não teve oportunidade de entrar contra o Brasil, ficou no banco de reservas. Ele abre o placar para o Bahia aos 27 minutos. O Rafael Veiga empata para o Palmeiras aos 40, golaço de falta do Veiga. Deu um pouco de polêmica ali, porque a falta foi em uma região e o Veiga acabou colocando a bola um pouco mudando a posição da batida, né? Ele favoreceu mesmo, tanto foi um golaço. O Matheus Felipe nem teve que fazer. E o Palmeiras vence com um gol no finalzinho do Flaco Lopes. Gol de cabeça. O Flaco Lopes é excelente no jogo aéreo. Fica a dúvida aí quem é melhor no jogo aéreo, ele ou o Verratti, do Vasco. Eu acho que com a bola no pé o Flaco Lopes ganha um pouco mais. Ele sabe jogar um pouco melhor fora da área. O Verratti tá apanhando da bola nos últimos jogos, principalmente nesse contra o Inter. A gente já vai comentar. Brasileiro. E esse gol, a bola bateu no travessão, ficou e saiu. Mas atravessou a linha. Então foi gol com a ajuda do VAR. O gol foi validado. E o pessoal vem VAR Meigas, pô, se acertar, tá bom, né? Se o VAR tiver ali para acertar, tem que acertar, não pode errar. E é óbvio que eu preferia que tivesse a tecnologia da linha do gol, porque muitas vezes a imagem não é conclusiva. Nesse caso, deu para perceber bem que a bola ultrapassou a linha de demarcação ali das traves. Então o Palmeiras vence por 2-1 e diminui a vantagem do Botafogo para 2 pontos, porque o Botafogo empatou em 0-0
com o Atlético Mineiro também na quarta-feira, jogo que foi às 9h30, na Arena Independência, com portões fechados. O Atlético está sendo punido depois de toda aquela confusão que aconteceu na final do Flamengo. Sem torcida, quem tretou foram os jogadores, os seguranças das duas equipes. Desde o começo ali, já estava uma treta entre o Daverson e o Barbosa, que caiu na pilha do Daverson. Todo mundo sabe como é que o Daverson é. O Barbosa já caiu na pilha dele. Imagino que vai acontecer na final da Libertadores. O Atlético Mineiro irritou bastante o Botafogo também pela sua postura defensiva. Fato é que o Atlético teve um jogador a menos por boa parte do jogo. Durante 80 minutos, né? O Rubens foi expulso ali aos 40. O jogo terminou lá com 100 no total, né? Foram 10 minutos de acréscimo no segundo tempo. Mas, assim, no primeiro tempo, antes da expulsão, o Atlético já estava muito defensivo. Não estava atacando. O jogo era do Botafogo, que criou boas oportunidades no começo. Depois que o Atlético ficou com a menos, mesmo que o Atlético, o Galo, abdicou totalmente do ataque. E o Botafogo não conseguiu furar essa defesa. Mas, no total, foram 27 finalizações da equipe do Arthur Jorge contra 3 do Atlético Mineiro. E a chance mais clara de gol do Atlético Mineiro foi um chute do Hulk de trás do meio campo. De trás, antes do grande círculo central. O Hulk viu ali que o John estava adiantado e quase faz o gol. Foi a melhor chance do Atlético no jogo inteiro. O Hulk começou o jogo no banco, o Gustavo Scarpa nem relacionado com a partida foi. O Paulinho foi titular, ao lado do Daverson, um time bem alternativo do Atlético Mineiro. Guilherme Arana se recuperando de lesão. A expectativa é que ele esteja 100% no jogo da final, né? Ele, inclusive, foi cortado da seleção brasileira nessa data FIFA. E fez falta. Luiz Henrique e Igor Jesus que estavam lá. O Igor Jesus começou reservas. O Luiz Henrique começou como titular. E aí o Hulk ficou revoltado porque o Luiz Henrique teria dito a um jogador do Atlético Mineiro que o time do Galo é uma merda. E o Hulk ficou revoltado com isso, como se o Hulk nunca tivesse feito algo assim, né? Ou ele nunca ouviu isso antes, ou ele nunca falou algo parecido, né? Será que não? É o que mais se vê aí no futebol. Mas no final do jogo teve até ele falando com o Arthur Jorge, aí disse que o Luiz Henrique deu 5 chutes na seleção e já tá se achando craque, e ele ficou 7 anos na seleção e é humilde. Eu acho que a pessoa que fala que é humilde, para mim a pessoa não é humilde de falar que é humilde. Pô, eu sou humilde, você já tá sendo desumilde em falar que é humilde ou que é mais humilde que alguém. Bom, mas no final ali, a porrada comeu e o Luiz Henrique realmente foi infantil, não só dentro de campo, porque ali é uma coisa que a gente vê bastante, mas no final do jogo, no meio da confusão, o Luiz Henrique sai do vestiário e tá com uma garrafa que acabou pegando em uma segurança que estava ali no meio da confusão. E depois disso, o árbitro voltou lá para ver o VAR, viu quem arremessou a garrafa, que era o Luiz Henrique, tomou cartão vermelho e vai desfalcar o Botafogo na próxima rodada contra o Atlético Mineiro, contra o Vitória. Enquanto isso, o Atlético obviamente não vai ter o Rubens, que foi expulso também, mas um lance infantil aí do Luiz Henrique. O Barbosa também foi expulso no final da partida, ainda com a bola rolando. O Luiz Henrique depois do jogo, a expulsão mais infantil ainda, né? O Barbosa já tinha caído na pilha do Daverson lá no começo, e aí caiu na pilha do Igor Rabelo no final do jogo. Ou seja, no jogo mental, o Atlético já se mostra superior ao Botafogo. No futebol jogado, o Botafogo é superior. Não dá para cravar um favorito, porque o mental influencia muito no jogo. E o Botafogo está mostrando que não tem psicológico, né? Como foi na temporada passada. Tem tempo para trabalhar ainda, né? É uma semana. Só que antes disso, tem 2 jogos do Brasileirão, um deles contra o Palmeiras. Se já não venceu o Vitória e o Palmeiras vencer na rodada, o Palmeiras já vai passar à frente. E aí chega lá no Allianz Parque tendo que vencer e não poder poupar de maneira nenhuma. Ou seja, o Botafogo teve tropeços aí complicados, como foi esse contra o Atlético, tendo um jogador a mais. Aquele contra o Criciúma, rodada anterior. Não é um segundo turno ruim como foi ano passado. O Botafogo, inclusive, não perde no Brasileirão desde agosto. O Botafogo perdeu aquele jogo contra o Cruzeiro, se eu não me engano, né? No final do primeiro turno. Quer dizer, abrindo o segundo turno. E foi isso. Na quinta-feira, apenas Vasco e Internacional se enfrentaram. O jogo terminou 1-0 para o Inter. Gol marcado pelo Wesley, vivendo grande temporada. 9 gols no Brasileirão. Enquanto isso, o Vasco chega à sua terceira derrota consecutiva. O Internacional chega a 15 jogos de invencibilidade. Nesse período, 11 vitórias e 4 empates. O Vasco aí
teve a sua última vitória ali contra o Bahia, depois perdeu os 3 jogos seguidos, para o Botafogo, para o Fortaleza e agora para o Internacional, e não marcou gol em nenhuma dessas partidas, perigo aos times adversários. Nessa partida, vimos aí o Vasco começando o jogo com o Payet, fez um bom jogo, para mim era o melhor do Vasco ali, do meio para frente, né? Era o Payet e o Léo Jardim, porque o resto ninguém estava jogando bem, o Léo Jardim salvou o Vasco várias vezes ainda. Aí quando sai o gol do Internacional, o Paiva tira o Payet e coloca o Coutinho. Eu teria tirado até o Verratti, porque o Verratti teve uma partida horrível nesse jogo contra o Inter. Tudo bem, o Piton não acerta mais um cruzamento, o Piton tá jogando mal faz tempo, né? E pensar que teve um momento na temporada que não só vascaínos queriam o Piton na seleção. Hoje você imaginar o Piton na seleção é um absurdo. E o Paiva já errou no intervalo, porque o Vasco, querendo ou não, eu acho que o Vasco hoje não pode jogar no 4-3-3 sem ter o Adson e o David. Desde a lesão do David, o Vasco nunca mais jogou bem. Essa é a verdade. E principalmente o Verratti. Marcou alguns gols, mas nenhum bola rolando. A última vez que ele marcou um gol com bola rolando foi quando o David estava ali, no jogo contra o Cruzeiro, se machucou. Depois o Verratti marcou 2 gols de pênalti. Na verdade, ele fez um de cabeça contra o Atlético Paranaense na Sul-Americana, na Copa do Brasil, eu acho, né? Mas enfim, o Coutinho e o Payet jogaram juntos uma vez, deu errado, mas aí parece que nunca mais pode testar isso, né? Foi aquele 3-0 pro São Paulo, realmente deu muito errado. Mas a culpa é dos dois. Eu acho que o Paiva, de maneira nenhuma, pode ficar para o ano que vem. A entrevista coletiva dele pós-jogo foi inacreditável. Ele tá parecendo o Igão do Podpah. Estamos competindo. Ele falou competindo. Na primeira pergunta, ele falou competindo 9 vezes. E ao todo da coletiva ele deve ter falado umas 35. E sim, o Vasco competiu no primeiro tempo. O Inter nem jogou bem. O Inter tá vivendo um momento maravilhoso, são 15 jogos de vencibilidade, como eu já falei. Mas nessa partida o Inter não jogou bem. E conseguiu vencer mesmo assim. Não precisou fazer força. No final da partida, o Vasco perdendo, dentro de casa. O Alan Patrick desfilando no meio campo tranquilamente. Tranquilamente. Parecia que o Vasco estava com 2 jogadores a menos. Não estava. Ou estava, né? E o Léo Pelé, é impressionante como o cara, além de ruim, né? Não ser um bom jogador, o cara é azarado. Porque ele não foi o pior da partida. Ele estava até bem no jogo. Mas o gol acaba saindo numa falha dele. Mas o principal culpado, sem dúvida, foi o Emerson Rodrigues. Que jogador limitado. Burro. E o Rafael Paiva ainda disse que o Vasco, a torcida do Vasco é a torcida que mais vai no Brasil. E para finalizar a rodada, nessa sexta-feira, o Fluminense recebeu o Fortaleza no Maracanã. O jogo terminou empatado em 2-2, resultado péssimo para o Fortaleza, que ainda sonhava com o título. Se ele vencesse, diminuiria a distância do Botafogo para 3 pontos e 2 pontos para o Palmeiras. Esse empate mantém uma distância de 5 pontos entre o líder e o terceiro colocado. Na próxima rodada, o Fortaleza vai enfrentar o quarto colocado, que é o Flamengo. O Fluminense conquista mais um ponto. O melhor seria a vitória, obviamente, mas ele continua fora da zona de rebaixamento, agora com um ponto a mais do que os 2 primeiros times que estão lá, o Bragantino e também o Criciúma. O resultado, no final das contas, tem um pouco de polêmica ali por parte de um pênalti não dado a favor do Fortaleza, onde o Thiago Silva teria cometido, e o Fortaleza teve um pênalti contra o jogo, no jogo contra o Palmeiras, se eu não me engano, né? Que o Sacha até reclamou na entrevista. Um pênalti muito parecido que foi dado contra o Fortaleza, e na hora que foi a favor, o Klaus resolveu não marcar. E assim terminou 2-2. As duas equipes têm a lamentar, mas principalmente Fortaleza, que esteve na frente. Classificação após 34 rodadas, tem o Botafogo na liderança com 69 pontos, o Palmeiras é o segundo colocado com 67, o Fortaleza tem 64 na terceira posição, o Flamengo tem 62, é o quarto colocado, a mesma pontuação tem o Internacional na quinta posição, o sexto colocado é o São Paulo com 58 pontos, o Cruzeiro tem 47, é o sétimo colocado, o Bahia tem 46, é o oitavo, o nono agora é o Corinthians, que tem 44, o Vasco tem 43 na décima posição, o Atlético Mineiro também tem 43, é o 11º. O 12º é o Vitória com 41. Grêmio e Atlético Paranaense tem 40 pontos. Com 38 tem Fluminense e Juventude. E dentro do Z4 tem o Criciúma e o Bragantino com 37 pontos. E os rebaixados, Cuiabá com 29 e Atlético Goianiense com 26. Como eu disse, matematicamente ainda é possível, mas futebolisticamente é muito difícil, né? E ainda depende de combinação de resultados. Os times não dependem apenas de si para escapar do rebaixamento.
Agora, na briga pelo título, Botafogo e Palmeiras só dependem de si para ser campeões.